Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje, continuidade do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 27 ao 32. Esse Evangelho ele é muito forte. Esse capítulo 23 de São Mateus é um capítulo onde Jesus revela a face oculta dos fariseus e dos mestres da lei. É o evangelho onde Jesus revela a hipocrisia daqueles homens que de sua época aparentavam ter uma grande santidade, uma grande justiça, quando na verdade era tudo aparência, era tudo hipocrisia. Como eu já disse no primeiro vídeo do evangelho desse capítulo 23 de São Mateus, que é o evangelho de segunda, você pode dar uma olhada, o hipócrita na cultura grega era aquele que se travestia de um personagem para interpretá-lo num teatro. E Jesus, quando chama os fariseus e os mestres da lei de hipócritas, Jesus está dizendo que eles estão travestidos de uma aparência que na verdade, na realidade, não é o que eles são na sua essência. E Jesus no evangelho de hoje usa um modelo, uma figura muito forte, inclusive até grosseira, mas que era necessário para mostrar a injustiça e a hipocrisia que estava no interior dos mestres da lei e dos fariseus. Nos dias atuais não é diferente. Nos dias atuais nós podemos ver os fariseus travestidos de justiça, de piedade, de aparência de santidade, mas por dentro são exatamente o que Jesus fala no evangelho de hoje. Existe, por exemplo, um pastor muito conhecido no Brasil que vazou os áudios dele, né? E nós víamos ali as falas, né? Uma pessoa que fala muito de justiça, que fala muito de palavra de Deus e isso e aquilo outro, mas os áudios ali revelavam um pouco daquilo que é o interior daquela pessoa. Claro que aqui eu estou falando isso não para lançar pecado sobre ninguém, mas para dizer que todos nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse a Pedro: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou termos, melhor dizendo, a capacidade de interiorizar essa fragilidade e reconhecermos que somos fracos, que somos pecadores, que somos pessoas que fomos vendidas ao pecado. Inclusive, o apóstolo São Paulo deixa muito claro a natureza do homem após a queda de Adão e Eva. São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 7, todas as vezes que eu penso em fazer o bem que eu quero, é aí que eu me dou conta que eu já fiz o mal que não quero. Ele diz: querer fazer o bem mora em mim, mas o realizá-lo não. E ele diz: pobre de mim, quem me livrará desse corpo de morte? Pela lei do meu espírito eu sirvo a Deus, mas pela lei do meu corpo, pela lei do pecado, eu sirvo ao pecado. E aí São Paulo escancara, dizendo: aquele que está de pé, tome cuidado que não caia. Aquele que acha que sabe muito é porque ainda não sabe como deveria saber. E é por isso que Jesus nos chama à realidade de reconhecermos que somos pequenos, que somos fracos, a ponto de dizermos o que João Batista disse: que eu diminua para que ele cresça. Senão, do contrário, meus irmãos, nós iremos viver um teatro. Nós iremos nos tornar hipócritas, como Jesus diz aqui no Evangelho. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Aí Jesus diz: assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de injustiça. O que é que revela o hipócrita?
é o interior dele. É aquilo que está no seu interior. Por exemplo, Jesus foi à casa de um fariseu chamado Simão. E ali jantava com aquele homem. E uma mulher, alguns vão dizer que é Maria, a irmã de Lázaro, né? Que chega mas não temos certeza, pelo menos eu não tenho certeza, que chega e quebra um vaso de perfume e derrama na cabeça de Jesus. E beija Jesus, os pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. E aquele Simão, que era o anfitrião da casa, vai dizer: se este homem soubesse quem é esta mulher, ele não permitiria que ela lhe tocasse. Aí Jesus diz: Simão, Simão, eu cheguei na tua casa e tu não lavaste os meus pés. E esta mulher lava com as lágrimas e enxuga com os cabelos. Eu cheguei na tua casa, tu não me saudasse com o ósculo santo, não beijasse a minha face. E ela beija os meus pés. Eu cheguei na tua casa e tu não ungisse a minha cabeça. E ela ungiu. Aí eu te pergunto, quem mais foi perdoado? Mas quem é que mais ama? Quem mais foi perdoado ou quem menos foi perdoado? E aí Simão vai dizer, quem mais foi perdoado? E aí Jesus diz, por isso que ela faz o que está fazendo. Porque foi mais perdoada. Mas veja a hipocrisia de Simão. Ele não amou Jesus como deveria amar. Ele não honrou Jesus como deveria honrar. Mas criticava aquela que fazia. É hipocrisia, meu irmão. É hipocrisia, minha irmã. Em outros momentos, os fariseus disseram, olha, como é possível que vocês e vosso mestre comam com pecadores e publicanos? E aí Jesus, vendo aquela discussão, disse, quem precisa de médico? Os que estão doentes ou os que estão com saúde? Os que estão doentes. E aí nós podemos ver a hipocrisia deles. A hipocrisia. Olhando o cisco que está no olho dos irmãos, esquecendo da trave que está nos seus. Porque são como sepulcros caiados. Por fora aparentam ser justos. Por fora aparentam ser pessoas piedosas. Por fora aparentam ser pessoas de Deus. Mas por dentro são sepulcros caiados, cheios de podridão, cheios de hipocrisia e injustiça. E Jesus continua, né? Jesus falou aos fariseus, agora Jesus fala aos mestres da lei e também aos fariseus, né? Jesus vai dizer, ai de vós, mestres da lei, versículo 29, e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Veja que hipocrisia. Eles enfeitam túmulos, constroem sepulcros para os profetas e ainda querendo se livrar por meio da hipocrisia, eles chegam a acusar os pais. Se nós vivêssemos no tempo de nossos pais, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas como eles mataram. E hoje acontece a mesma coisa. Ele diz, a Idade Média é a idade das trevas. É o período das trevas. O período que a Igreja Católica matou, violou e fez isso e fez aquilo. Aí eles dizem, se nós estivéssemos lá, nós teríamos fazido diferente. Quando na verdade, meus queridos e amados irmãos, os protestantes fizeram a mesma coisa. Basta que você entre aí na internet, hoje está facinho de encontrar as coisas. Coloque aí, né? A Inquisição protestante. E você vai ver o que Calvino fez. Você vai ver o que os calvinistas fizeram no Brasil, aqui no Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte.
O que fizeram com os jesuítas que vinham para as Américas, quantos foram mortos? Só que quando a pessoa quer se apresentar como justo, fala o que fizeram esses fariseus e mestres da lei hipócritas. Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Aí Jesus diz: com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. E completai, pois, a medida de vossos pais. São assassinos. Assassinos de profetas. Jesus diz: quem recebe um de vós, recebe a herança, a recompensa de profeta. Quem não recebe um de vós, será, infelizmente, punido por não receber um profeta. Jesus diz: quem me ouve, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, o que Jesus chama a nossa atenção nesse capítulo 23 de São Mateus é nada mais, nada menos que cuidado com a aparência de piedade, de religiosidade, cuidado com a aparência do homem que se passa como homem de Deus. E também chama a nossa atenção: cuidado para que vocês não se tornem alguém travestido de religioso. Alguém que é hipócrita também. Porque senão, do contrário, vocês serão revelados. Um dia ou outro a máscara vai cair. E eu digo a você, viu, quantas vezes na minha fraqueza eu fui pego por essas palavras de Jesus. Hipócrita, o que você acha que está fazendo? Você acha que você é isso tudo mesmo? Você acha que você é isso tudo que você está aparentando ser? E aí, de repente, a ficha cai e nós compreendemos que nós não somos nada. Mas uma coisa que o Senhor quer que nós saibamos hoje é que, na nossa fraqueza, Ele nos fará forte, porque a sua graça nos basta. E a graça dele não é em vão, disse o apóstolo São Paulo. A graça do Senhor não foi em vão para mim. Ao contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Aí ele diz, claro que não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, que nós possamos nos colocarmos diante do Senhor e dizermos como a Virgem Santíssima disse: eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.